Livro de 2 Reis, capítulos 17 e 18. Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel no 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. Salmaneser, rei da Síria, atacou o rei Oséias e o obrigou a lhe pagar tributos. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Síria. Deixou de pagar o tributo anual e pediu ajuda a So, rei do Egito. Quando o rei da Síria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. O rei da Síria ocupou todo o território de Israel e durante 3 anos cercou a cidade de Samaria. Por fim, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Assíria. Criou assentamentos para eles em Ala, ao longo das margens do rio Abor em Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses, pecaram contra o Senhor seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder do faraó, o rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Os israelitas também fizeram em segredo muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor seu Deus. Construíram santuários idólatras em todas as cidades, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade murada. Ergueram colunas sagradas e postes de Acerá no alto de todo o monte, debaixo de toda a árvore verdejante. Queimaram incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos que provocaram a ira do Senhor. Adoraram ídolos apesar das advertências claras do Senhor contra isso. Repetidamente o Senhor enviou profetas e videntes para advertirem Israel e Judá com esta mensagem: afastem-se de seus maus caminhos, obedeçam os meus mandamentos e decretos, a toda a lei que ordenei a seus antepassados e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir. Foram tão teimosos quanto seus antepassados que não quiseram crer no Senhor seu Deus. Rejeitaram seus decretos e a aliança que ele havia feito com seus antepassados e desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor para que não as imitassem. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram 2 bezerros de metal. Ergueram um poste de Acerá e adoraram Baal e a todos os astros do céu. Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo. Consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e provocaram a sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e os expulsou da sua presença. Com isto restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Como castigo, entregou-os a seus inimigos até que expulsou Israel da sua presença. Pois quando o Senhor arrancou Israel do reino de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Mas Jeroboão afastou Israel do Senhor e os levou a cometer grande pecado. E os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão. Não se afastaram desses pecados até que, por fim, o Senhor os expulsou da sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido. Assim, Israel foi deportado da sua terra para a Síria, onde permanece até hoje. O rei da Síria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvim, e os estabeleceu na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Assim que chegaram, esses estrangeiros não adoravam o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões que mataram alguns deles. Por isso, enviaram uma mensagem ao rei da Assíria: o povo que o Senhor deportou para as cidades de Samaria não conhece os costumes do Deus da terra. Ele mandou leões para destruí-los porque não conhecem suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: envie um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará aos novos habitantes os costumes do Deus da terra. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor. Contudo, cada um desses povos estrangeiros continuou a fazer seus deuses e adorá-los. Em todas as cidades onde habitavam, colocavam os seus ídolos nos santuários idólatras que o povo de Samaria havia construído. Os da Babilônia adoravam as imagens do deus Sucote-Benote. Os de Cuta adoravam o deus Nergal. Os de Ramate adoravam o deus Acima. Os aveus adoravam o deus Nibás e Tartaque. E o povo de Sefarvaim até queimava os próprios filhos como sacrifício aos deuses Adrameleque e Anameleque.
Esses novos habitantes adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifícios nos lugares de culto. E embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses de acordo com os costumes de suas nações de origem. Até hoje, continuam com suas antigas práticas em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor, Deus dos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel. Pois o Senhor havia feito uma aliança com eles e ordenado: não adorem outros deuses, nem se prostrem diante deles. Não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios. Adorem somente o Senhor, que os tirou do Egito com grande força e com braço poderoso. Curvem-se somente diante dele e ofereçam sacrifícios a ele somente. Tomem sempre o cuidado de obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês. Não adorem outros deuses. Adorem somente o Senhor, seu Deus. Ele os livrará de todos os seus inimigos. Mas o povo se recusou a ouvir e continuou com suas práticas antigas. Assim, embora os novos habitantes adorassem o Senhor, também adoravam seus ídolos, e até hoje seus descendentes fazem a mesma coisa. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou colunas sagradas, derrubou os postes de Aserá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim, o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e não lhe pagou tributo. Derrotou os filisteus até Gaza e seu território, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade fortificada. No 4º ano do reinado de Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei de Assíria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. 3 anos depois, no 6º ano do reinado de Ezequias e no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os colocou em assentamentos em Alá, ao longo das margens do rio Abor em Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque eles não ouviram nem obedeceram ao Senhor seu Deus. Em vez disso, violaram sua aliança, todas as leis às quais Moisés, servo do Senhor, havia ordenado que obedecessem. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laquis: cometi um erro. Se você se retirar, eu lhe pagarei qualquer tributo que exigir. O rei da Síria exigiu 10.500 quilos de prata e 1.050 quilos de ouro. Para juntar essa quantia, Ezequias usou toda a prata guardada no templo do Senhor e nos tesouros do palácio. Arrancou até o ouro das portas e dos batentes do templo do Senhor, que ele havia coberto com ouro, e entregou tudo ao rei da Síria. Apesar disso, o rei da Síria enviou de Laque seu comandante em chefe, seu comandante de campo e seu porta-voz, juntamente com um grande exército para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Mandaram chamar o rei Ezequias, mas ele enviou os seguintes oficiais ao encontro deles: Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio; Sebna, o secretário da corte; e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias: assim diz o grande rei da Síria: em que você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor, nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa. Façam um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los.
Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército do meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros de guerra e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem esta terra e destruam-na. Então Eliaquim, filho de Hilquias, Sebna e Joá disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para o seu senhor? Ele quer que todo o povo ouça, pois quando cercamos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: ouçam essa mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Ele jamais será capaz de livrá-los do meu poder. Não deixe que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer da sua própria videira e da sua própria figueira e beber seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos, com olivais e mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias quando ele tentar enganá-los dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Amate e de Arpade? E quanto aos deuses de Serfavaim, de Rena e de Iva? Acaso algum deus livrou Samaria do meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo do meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Hilquias, administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Salmo de número 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos! Sinto desejo profundo. Sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale de choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o rei, nosso escudo. Mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Gálatas capítulo 5. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo: se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos.
Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Pois digo isso: deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros.